Bom dia, meus amados. A graça e a paz do Senhor. Hoje vamos estudar o Evangelho segundo João, capítulo 6, versos 70 e 71, que dizem: Então Jesus respondeu: Não fui eu que os escolhi, os 12? Todavia, um de vocês é um diabo. Ele se referia a Judas, filho de Simão Iscariotes, que, embora fosse um dos 12, mais tarde haveria de traí-lo. Bom, queridos, aqui vamos concluir o nosso capítulo 6, que foi um longo capítulo, né? E aqui Jesus ele faz primeiro uma menção aos 12 discípulos que ali continuavam com ele. A lista desses 12 discípulos estão em algum registrados em Mateus, por exemplo. E os 12 discípulos seriam, primeiro, Simão Pedro, né? André, que é irmão de Pedro, Tiago, filho de Zebedeu, João, que é quem escreve aqui esse evangelho, Filipe, Bartolomeu, Tomé, Mateus, que escreveu outro evangelho, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão o cananeu e Judas Iscariotes, que é quem o trai. Então são esses os 12 discípulos de Jesus. E aqui Jesus faz uma menção, né, que um deles não era confiável. Apesar de ser 12, um deles não era confiável. Ele já havia mencionado isso no verso 64, quando ele diz: há alguns que não creem. E o texto menciona, porque Jesus já sabia desde o princípio quais criam e qual era aquele que o havia de trair. E por que Jesus está fazendo esse comentário? Porque o apóstolo Pedro, lembrem-se, no verso anterior, ele disse: nós sabemos e cremos que tu és o Santo de Deus. Nós sabemos e cremos. E Jesus faz uma correção. Olha, esse nós, Pedro, não é todo mundo. Jesus corrige então Pedro dizendo: é verdade que a maioria de vocês creem, mas não todos. Porque no meio de vocês existe e aí tem um termo grego que aparece, existe no meio de vocês um diabolos. Daqui a tradução em português manteve a mesma palavra, diabo, só que a palavra diabolos significa caluniador, um acusador, um difamador. Então, na minha visão, o mais correto seria o tradutor traduzir como traduz todas as palavras aqui. Traduziu respondeu, traduziu escolhi, traduziu 12. Todos esses são termos que estão diferentes, estão em grego. Da mesma forma, a palavra diabo, que é um termo grego, ele deveria ter traduzido: todavia, um de vocês é um caluniador, um de vocês é um crítico, é um difamador, um de vocês não creem. Para não criar uma figura. Não, o que está sendo dito ali, havia uma pessoa ali que era contra, que o coração não estava convencido, e muito pelo contrário, né? Tinha aversão, pensamentos ruins. Provavelmente ali Judas já estava em seus pensamentos, no seu coração, com sentimentos de crítica, de divisão, inveja, oposição. Enfim, ele estava cultivando no seu interior sentimentos ruins. Então está aí Judas, uma pessoa que, apesar de tudo isso é muito interessante, apesar de tudo isso, Jesus não o expulsou, não o ofendeu, não o tratou mal. Pelo contrário, continuou tratando ele bem, como um amigo. É claro que Jesus, se não fosse a missão dele aquela que ele talvez afastaria aquele amigo Judas, porque ele já se tornava uma pessoa perigosa para o convívio ali. Mas por causa da missão ele permaneceu, mas sempre tratando bem. Queridos, que a gente aprenda com o Evangelho, que a gente trata bem as pessoas que concordam conosco e as pessoas que discordam de nós. Nós tratamos bem os amigos, tratamos bem os inimigos, tratamos bem aqueles que são companheiros e aqueles que nos perseguem. É sempre com amor, é sempre tratando bem, porque como Jesus diz: se vocês amam apenas aqueles que já vos amam, o que vocês fazem demais? Até os pagãos fazem assim.
Agora, vocês amem os seus inimigos e orem por aqueles que vos perseguem. Em João 13, Jesus ele fala novamente, sobre esse ponto. Jesus faz, ao longo da sua caminhada, e faz diversas alusões de que haveria um dentre aqueles 12 que o trairia. E por que Jesus faz essa menção algumas vezes? Por dois motivos, queridos. Primeiro, é um que está registrado em João capítulo 13. Ele diz: eu digo tudo isso antes que aconteça, para que quando acontecer, vocês creiam que eu sou. Creiam que eu sou Deus, porque eu estou falando as coisas antes de acontecer. Então vocês creiam que eu não sou um mero homem, mas eu sei o que eu estou falando e eu sou Deus. E o segundo ponto é, Jesus está sempre trazendo isso à tona, queridos, como uma oportunidade para Judas se arrepender. Ele mostra, ele evidencia o erro de Judas, o futuro erro dele, para que Judas repense, dando a oportunidade para ele. Deus, queridos, ele sempre ao longo de que um ser humano vai se desviando para um caminho mau, Deus vai sempre lançando oportunidades, vai incomodando a mente, a consciência, vai dando alertas, vai usando pessoas para que aquela pessoa seja demovida daquele mau caminho. É claro que se ela estiver determinada, é claro que se aquele realmente for o desejo renitente dela, ela vai. Mas Deus vai sempre fazer o papel dele, de procurar trazer a pessoa para o bom caminho. E assim é a vida, queridos? Apesar de nós termos amigos íntimos, alguns deles podem eventualmente nos trair. Judas aqui, apesar de conviver alguns bons anos com Jesus, e Jesus sempre tratando ele com tanto amabilidade, com tanto cuidado, sempre sendo um bom amigo, ainda assim Jesus o traiu. Então nunca pense, queridos, que você vai ser uma unanimidade. Se Jesus não foi uma unanimidade, muito pelo contrário, sendo perseguidos por tantas pessoas, inclusive por uma pessoa próxima. Então saiba disso, a vida é assim, queridos. Não seja pego de surpresa, saiba que há pessoas más ao nosso redor e não crie uma expectativa de que, não, tudo vai ser perfeito. Não, existem pessoas más, existem pessoas que vão se tornar más, existem pessoas que vão nos trair. Essa é a vida, queridos. Coloque a sua esperança em Deus, não crie ódio no seu coração por ninguém, porque às vezes essa expectativa tão alta em relação às pessoas, depois fica uma decepção tão grande que você passa a odiar, passa a não confiar em ninguém mais. Não, confie nas pessoas, mas saiba que uma ou outra vão te trair, uma ou outra vão te ofender, vão te abandonar no meio do caminho. Não é por causa disso que você vai deixar de confiar nos outros, porque existem muitos que merecem a nossa confiança. Então, saiba que a vida é assim. E veja com naturalidade, porque dentre 12 havia 11 maravilhosos amigos. Para você confiar nesses 11, você vai ter que confiar nos 12, porque muitas vezes você não vai saber discernir. Então é melhor você dar a quem merece essa confiança, mas dar também a quem não merece, do que não dar a quem não merece, mas também não dar a quem mereceria. A nossa vida precisa de haver confiança nas pessoas, precisamos ter amigos, não podemos nos isolar, não. Caminhe na vida sabendo que haverá os seus pesares, haverá as suas dores, mas, em contrapartida, haverá 11 vezes mais coisas boas, coisas alegres, pessoas verdadeiras, pessoas honestas. Tá bom? Então não desista da vida, não desista de ter amigos, não se isole, porque eventualmente você vai ser ferido. Não, isso faz parte. Mas no meio das dores existe uma quantidade bem maior de alegria e de bom convívio. Então escolha bem as suas amizades, mas eventualmente você vai escolher mal. Diante disso, não odeie, perdoe, ame, trate bem
e vá perseverando com seus bons amigos. Meus amados, que Deus lhes abençoe. A graça e a paz do Senhor.